Bom dia para todos, mais uma vez bem-vindos à nossa Casa do Caminho. A gente já sabe, né, que todo dia tem palestra, todo mundo já sabe, né? A gente só repete às vezes por causa da internet, que às vezes as pessoas procuram. Todos os dias, segundas, terças e quintas, 20 horas, quartas, 14, sábado às 15 horas, domingo às 10 horas, conosco aqui com as nossas crianças, que a Benilde também vai apanhar. Nós estamos com um curso introdutório de doutrina. Quem quiser conhecer um pouco a doutrina antes de começar os cursos em fevereiro, pode vir no sábado às 16 horas, que é a Maria Rita e o Washington. E nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. É toda sexta-feira, 19h30. Quem tiver uma pessoa na família que é dependente química, quem precisar estar aqui conosco na sexta-feira, é um grupo não de tratamento, é de apoio, né, que a gente conversa sobre o problema da família e também que a família é o codependente, né? E para o dependente nós também temos o psicólogo, que a gente faz um grupo junto e conversamos. Então é de sexta-feira, 19h30. Não é palestra aberta, mas para quem conhecer alguém e quiser trazer, vai ser bem-vindo também. Nós estamos com a nossa viagem marcada dia 28, né, de outubro. E a gente vai lá no Tadeu visitar o nosso companheiro querido, né? E toda vez que a gente vai, a gente leva sabonete, shampoo neutro, fralda geriátrica e remédio. Quem tiver remédio lá que não está usando, está dentro da validade, quiser trazer para nós até o dia 25. E meinha, essas meinhas que eles são velhinhos, né? E eles têm frio, então a gente bota as meinhas nos pezinhos dele, deixa lá um pacotinho de meia para eles. Quem puder e quem quiser ajudar, pode trazer para a gente, tá bom? Vai ser bem-vindo. E nosso trabalho social foi ontem, foi sábado, segundo sábado, 62 cestas básicas. E também o lanche da tarde, toda a tarde, no sábado, às 6 horas, os meninos saem daqui e levam para as imediações do metrô aqui do Carandiru e Tietê. Quem quiser participar, é um trabalho gratificante e é gostoso de fazer, tá bom? Então vamos, queridos, agora nos preparando. Vamos buscar essa interiorização, vamos buscar Jesus nesse instante. Nós estamos numa casa onde ela está aberta, mas necessariamente nós buscamos Deus sempre dentro de nós mesmos. Buscando esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia. Agradecendo pela dádiva da vida, pelas oportunidades que Ele nos dá todos os dias quando acordamos. Faça chuva, faça sol, ou esteja assim o tempo como está hoje, gostoso, mas nublado. Nós agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, estamos em aprendizado, nessa grande escola que é esse planeta tão amado. E por isso agradecemos por essa dádiva misericordiosa que nós recebemos. E nesse instante elevamos nosso pensamento também a esses amigos que se encontram presentes, companheiros amorosos que fazem parte desta casa, que estão aqui nos ajudando, nos envolvendo, desde que nós chegamos aqui no portão. Nos abraçam com carinho, nos dão boas-vindas. São companheiros que estão sempre aqui nesta casa, envolvendo a cada um. Enquanto a palestra é ministrada, os amigos estão cuidando individualmente de cada um de nós. Então, queridos, nós só temos que agradecer. E nesse agradecimento, nós vamos então iniciar os nossos trabalhos desse domingo. Que a luz de Jesus esteja em nossos corações, e que as bênçãos de Maria, nossa mãe, agasalhem o nosso coração com muito amor. Nós vamos receber o nosso querido Serginho, que é uma cadeira, vai ficar sentado, que está com o pezinho machucado, bem-vindo, ele vai falar sobre enfermidades. O livro Atitudes Renovadas. Tá bom. Muito bom dia a todos e todas também, né? Então, essa aí é até uma passagem do próprio Divaldo Franco para a gente, falando sobre enfermidades, de forma geral e restrita, para a gente entender melhor as questões pessoais, que nos afligem, logicamente, e também a nossa questão de sentimento, nossas ações no mundo. As enfermidades, de forma geral, elas estão... quando a gente vê uma doença, ou qualquer tipo de doença, nós tendemos a sempre colocar o foco no aqui e agora. O ser humano está doente. O ser humano, ele está naquele momento doente. E a gente não consegue ver que toda e qualquer causa da doença, ela vem um pouco antes. Ou ela está amarrada e atrelada nas atitudes daquela vida. Então, se nós temos uma atitude sentimental muito desequilibrante,
e é comum isso nos dias de hoje, nosso pensamento, ele não coaduna com pensamentos equilibrados, a tendência é o nosso corpo sentir e ressentir isso. Nesse caso, as doenças elas vêm muito fortemente amarrados à nossa atitude do dia a dia. E a gente muitas vezes se engana, principalmente quando a gente se torna espiritualizado. Não, agora eu li o Kardec, está lá no livro dos espíritos, é causa do passado, é karma. Não, é aqui sim. A gente reencarna muitas das vezes sem problema nenhum. Adquirimos o problema em vida. E a gente vem com esse problema essa preocupação constante com o tempo. Existe, o pessoal comenta sobre as síndromes, né? SPE, Síndrome do Pensamento Acelerado. Ou seja, todo mundo quer as coisas muito rápidas nos dias de hoje. A gente não quer perder tempo com nada. Se a gente quer viajar, a gente quer chegar logo ali. A gente está indo para descansar. Já repararam? A gente quer descansar. E a gente pega o carro, às vezes, e vai na estrada como se fosse o próprio, tivéssemos na Fórmula 1, porque a gente quer chegar antes de todo mundo. E quando alguém fica na nossa frente, uma palestra anterior, uma colega nossa até falou, olha, quando você estiver com muita pressa e alguém estiver segurando você, não xinga a pessoa não, é Deus falando para você, calma, e ele colocou aquela pessoa para te salvar. Então muitas das vezes, quando a pessoa está atrapalhando a gente no caminho, atrapalhando não, está ajudando a gente. Porque naquele momento a gente não tem noção do perigo que a gente corre, muitas vezes com a família. A gente está lá com o filho, com a esposa, tudo desesperado para chegar em algum lugar. Para quê? Para que chegar tão rápido? Então a rapidez que a gente quer as coisas, o trabalho constante, muitas das vezes a gente quer tudo para ontem. Tudo isso tem a ver com os reflexos atuais. Isto gera no nosso corpo desequilíbrio agora. A gente começa a ressentir isso no dia a dia. E a gente não percebe isso. Tem uma passagem do Irmão X, que ele comenta de um senhor, era um rapaz jovem, que de repente, em algum momento da vida dele, ele resolveu, se tornou espírita, né? E depois de uma palestra espírita falando sobre os desequilíbrios e as causas atuais das doenças, ele volta para a casa dele e fala, bom, de agora em diante, eu vou começar a anotar tudo que eu faço de desequilíbrio. E começou a anotar todas as questões. Chegou no final da vida, quando ele desequilibrou, estava lá uma listinha. Ele tinha ficado 2.000 vezes exasperado com a esposa. 5.000 vezes ele ficou nervoso com os netos, com os filhos. Mais de 10.000 vezes ele teve pensamentos nocivos no trabalho, com os colegas do trabalho, com o chefe. Tudo isso e mais coisas que foram colocadas na lista foram depois dele se tornar espírita. Antes ele não contou. O número de coisas que ele colocou na lista eram reflexos no corpo material. O nosso corpo ele é uma esponja. Sim, a gente tem que ver o corpo como a causa final. Porque quando muitas das vezes todo e qualquer reflexo do que a gente fala de desequilíbrio, ele tende a ver com energia espiritual. A gente pensa, o perispírito reflete o pensamento no corpo humano. E o pensamento nada mais é do que uma das maiores forças que existe no universo. O pensamento. Quando a gente pensa, reflete, gera ação. Então quando o nosso espírito, o espírito, aquilo que com Kardec fala, mas o que é? E o espírito, lá no livro dos espíritos eles falam, é como uma chama. Os próprios espíritos têm uma dificuldade porque nosso entendimento ainda é muito pobre com as coisas espirituais. E a gente não consegue entender. E quando o Kardec questiona, mas o que é o espírito? Pensa numa chama, uma luz, porque para a gente não tem uma explicação, a gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer ver, quer ter uma noção. Ele é, afinal de contas, redondo, quadrado, circular? Não dá, a gente não tem essa noção do espírito. E nós não vamos ter ainda, nós não temos esse tipo de entendimento ainda para ter essa noção. Mas lá no espírito mesmo, quando começa a ter as primeiras noções dos reflexos no mundo, é ele que gera no perispírito as causas que o afligem. Se nós somos pessoas preocupadas demais, olha, preocupado, não aconteceu ainda, mas a gente está lá querendo que a coisa aconteça. Mas eu não sei, muitos de nós, né, chega no domingo, a gente já está preocupado com a segunda-feira, a terça-feira.
A quarta, meu Deus do céu, aí na segunda eu tenho aquela reunião. Eu tenho que fazer a compra do mês. Né? E a gente vai jogando para frente. E a gente não vive o aqui, o agora. O momento presente. E o nome já diz, é um presente de Deus para a gente. Presente, aqui. E a gente tem uma dificuldade muito grande de viver o presente. Quantos de nós, muitas das vezes, não se pega, vez ou outra, no meio da vida, e se percebe ali, porque a gente vive tão longe do presente, pensando no trabalho, no serviço, em alguma coisa muito distante, e dificilmente se pega no presente. Afinal de contas, quando é que a gente vai parar e começar a viver o presente? Viver o aqui. Quando for almoçar, sentir o sabor do alimento. Quando for conversar, escutar as pessoas ali. Tentar pôr o pensamento no presente, as ações no presente. Porque muitas das vezes a gente está conversando com a pessoa e o cérebro já foi, o pensamento já voou. E a gente não está vivendo a parte mais importante da nossa vida, aqui, agora. O viver o agora é o mais importante. No entanto, a minoria das pessoas consegue prever isso ou entender que isso é o mais importante para o ser humano. A evolução, ela vai acontecer independente da nossa vontade. Todos aqui estamos para evoluir. O problema é esse também, né? Porque como a evolução vai acontecer de qualquer forma, a gente que não vive o presente, preocupado com o futuro, sem ter condições de sentimentos exacerbados que a gente tem, o nosso pensamento, a gente pensa, vou pensar mal de fulano, por quê? Porque faz parte da vida, eu vou lá na hora do almoço falar mal do chefe, do amigo, do colega, e aí quando eu estou em casa eu vou brigar com a esposa. Os nossos desequilíbrios constantes são tantos, e de tantas formas, que o nosso, e está lá no espírito, lá, aquela chama, aquela luz, está gerando isso. O perispírito ressente. Óbvio que o perispírito ressentindo vai passando essas noções para o corpo material, esponja, absorve tudo. Ele vai absorvendo, óbvio, o corpo material está aqui justamente para nos filtrar e nos depurar. Quando vem a doença, quando vem o desequilíbrio, ele vem causado por nós mesmos em uma outra condição. A gente viveu isso, a gente está fazendo isso com a gente. Só que quando a doença vem, a gente pensa nela como uma causa particularizada. Eu estou com um problema tal. Não, a causa é outra. É porque meu braço, é porque minha perna, é porque minha barriga, é porque meu fígado, meu rim, meu coração. Ora, a pessoa vive a vida toda explodindo de raiva, de rancor, e depois reclama que está com a pressão alta. Por que a pressão foi alta? Porque o coração sobe o batimento cardíaco, volta ao normal, sobe o batimento cardíaco, volta ao normal. Chega uma hora em que a válvula não volta mais ao estado natural. Óbvio, pressão alta, a válvula vai ficar num estado constante. E a gente vai continuar a falar, o que você tem? Eu tenho pressão alta, porque é problema de família. Meu pai tinha, minha mãe tinha, eu tenho. Então nós vamos ver que a doença está atrelada à nossa ação do dia a dia. Nós somos responsáveis direto pela nossa situação. Mas é aquela gripinha. Sabe aquela, está todo mundo gripado. Todos nós, a todo momento, estamos respirando ares uns dos outros. Todos os vírus estão conosco, todos. A gente está constantemente respirando tudo que todos respiram. Mas um ou outro fica gripado, trabalhando todos no mesmo lugar. Ora, se for o próprio vírus, se ele fosse comum, todo mundo ficaria gripado a todo momento e todos daquele grupo, não um ou outro. Ali, nós vemos que doenças muito mais simplistas, como a gripe, por exemplo, ela vem em momentos em que nós baixamos um pouco a nossa autoestima. Podem perceber. As pessoas, quando tem uma discussão séria, marido, esposa, com filho, coisas do tipo, eu saio do sério. Se estivermos num momento, em algum problema, por exemplo, com gripe, a gente pega a gripe naquele momento. Mas a gente esquece da briga que teve, daquela exasperação, daquela discussão, ou mesmo da preocupação. Ficamos tão preocupados que abaixa o nosso grau de defesa e vem, porque a gripe está lá já. Então, doenças mais simples também se aproveitam da gente em momentos em que a gente baixa a guarda. Óbvio que também não é casos para, então o homem de bem não fica doente. Não existe isso. O próprio Divaldo, numa palestra, estava comentando sobre o problema que ele teve, coração, angina. E aí, perguntando para a Joana de Anjos, mas Joana,
No coração. Como? Eu sou uma pessoa que dou palestra, falo bem, o que aconteceu? Ele falou, Edivaldo, faz o tratamento do espelho. Mas o que é o tratamento do espelho? Olha no espelho e pergunta para você mesmo. De onde vem essa doença? E ele foi. E é interessante a gente até entender, porque ele fala isso como uma terapia mesmo para a gente. Muitas de nós, às vezes, não olha nem no próprio espelho. A gente, às vezes, olha, a mulher, às vezes, olha se embelezando, olha em volta, mas não olha no próprio olho. O homem, às vezes, está fazendo a barba e não olha para si próprio. Então, a gente também tinha que começar a se observar. Não observar ruga, porque eu estou um pouquinho mais velho. Olhar para si, tentar olhar, porque dizem que o olho é o espelho da alma. Vamos tentar olhar a nossa alma ali, olha para dentro de si e começa a se perguntar, principalmente naqueles momentos em que a gente tem problema, seja físico ou emocional. E aí no próprio Edivaldo comentando, e ele começou a fazer o tratamento do espelho. Afinal de contas, o que acontece? Por que isso acontece comigo? Perguntando para si, e foi passando os dias, porque não vem na hora, óbvio. Quando a gente não tem o costume de constantemente se interiorizar, ela vem com o tempo. Chegou um momento em que naturalmente a resposta brotou nele, porque a resposta está na gente. E aí veio a lembrança dele numa dessas questões em que ele estava se perguntando, a lembrança total de que em algum momento da vida dele saiu uma reportagem comparando alguma psicografia dele com do Chico, algo nesse sentido, vamos entrar no detalhe, mas naquele momento ali, o que aconteceu, ele sentiu vontade até de sumir da face da terra. Não, isso pensou, não comentou com ninguém, óbvio, deve ter engolido aquilo para dentro de si próprio, e o que aconteceu, o corpo estava respondendo. Naquele momento, em algum momento, ele, eu não quero nem fazer parte mais desse mundo por conta disso, o corpo estava respondendo, já que você quer morrer, então, isso é uma questão sua. E aí, depois de algum tempo, quando veio a resposta dele próprio naquele ponto, ele não lembrava mais daquilo, ele então começou a sentir os sintomas. Mas ele lembrava. Acontece muito com a gente também. Muitas das vezes a gente sofre o problema e não lembra o porquê, mas a causa está em nós. Sempre. Se a gente começar a parar, observar, a causa está sempre em nós. Todos os desequilíbrios naturais lá que acontecem no corpo estão na gente. A gente tem que começar a se perguntar, afinal de contas, o que é que esse problema está querendo me dizer? Porque também os desequilíbrios vêm para nos também orientar. Isso é um aviso. E aí tem até um livro de um rapaz americano que diz o seguinte: a vida, quando ela quer nos avisar, ela manda uma pedrinha bem pequenininha na gente. E a gente não percebe muitas vezes porque é muito pequena, é um aviso, é alguma inflamaçãozinha em algum lugar, alguma coisa. E a gente não toma noção. Aí vem uma pedra um pouco maior. Se a gente não perceber, ela manda um pedregulho na nossa cabeça para avisar para a gente: olha, acorda, você precisa mudar. É assim mesmo. Quando falamos a evolução vai acontecer de qualquer forma, queiramos ou não, é isso. Por bem ou por mal, vamos evoluir. Muitas das vezes a gente não percebe isso e aí a vida vem nos avisar para a gente poder se requalificar na vida, reorientar. Então temos esse caso em que a doença ela vem, o desequilíbrio vem, justamente por uma condição atual, nossa. Mas a gente sabe também que existem as condições do passado. Tem muitas pessoas que, por exemplo, vêm e pedem, por alguma razão, inibições. É natural. Então, tem pessoas que já nascem com problemas ou adquirem um problema durante a vida. E se a gente for ver, aquele problema é justamente para que a pessoa não voltar a errar naquele ponto. Então, vem problemas de saúde que vão tomando conta do corpo da pessoa, a pessoa não sabe explicar isso. Por que está acontecendo? Porque quando a gente reencarna, muitas das vezes, a gente não tem a lembrança, óbvio, né? Nós não lembramos do ocorrido. Mas o que acontece é que elas vêm naquele momento, às vezes numa determinada parte da nossa vida, porque ali a gente costuma falhar naquele ponto. Então vem e muito forte. Problema no estômago. Por quê? Não sei. Deve ser alguma coisa. Porque numa outra encarnação, às vezes eu comia demais, problema na garganta, e eu começo a ter problemas demais, porque falava demais dos outros. E por aí vai. Nós vamos ver que algumas doenças, elas vêm justamente no foco onde a gente mais falha. E fica ali presente até o momento em que a gente consegue se modelar melhor,
reequilibrar melhor com o corpo e com o espírito. Aqueles casos em que as pessoas falam, uma doença foi curada por milagre. A gente sabe que o milagre não existe. O que acontece é que sempre a atuação do espírito, perispírito, corpo vai acontecer constante. Uma troca constante entre o que eu sinto, eu sou um ser espiritual. Eu passo por perispírito, que não sou eu, é apenas uma roupagem de comunicação com o corpo material. Então o sentimento do espírito repassa para o perispírito e acaba acontecendo no corpo material. Filtro de tudo. Então sentimentos, sensações, pensamentos, eles sempre vão acontecer no corpo em última instância. Existe moratória? Sim, os próprios espíritos comentam. Às vezes nós estamos em determinada fase da nossa vida em que nós temos o problema em que se aquilo vier naquele momento, vai piorar mais a nossa situação. Por quê? É muito simples. A maioria de nós estamos em evolução. Grande parte de nós estamos em evolução. Os débitos do passado, muitas vezes, vêm por causas e condições que a gente nem sabe por quê. A gente falhou lá no passado. Mas a caridade cobre a multidão de pecados. Isto vem no sentido da gente começar a pensar em outras coisas para a nossa vida. Afinal de contas, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida? O que precisamos fazer para evitar males como esse? O que precisaríamos fazer para não adoecer? Essa seria a pergunta correta. Amar. Joana de Andes comenta sobre o amor. Amar incondicionalmente. Amar, amar e amar. Difícil para a gente entender a palavra amor quando vem nessas situações. Mas a gente tem que amar sim. Amar como sentimento natural. Não amar no sentimento sublime, porque a gente não conhece esse sentimento sublime ainda. Amar no sentido de respeitar. Respeitar a pessoa que está na fila, respeitar a pessoa que nos atende. Isso é amor em treinamento. Respeitar todos a todo momento. Respeitar aquele chefe, por mais que ele tenha atitudes que não nos agrade, mas é aquela condição espiritual dele. Respeitar, sentimento de amor. A gente não precisa ficar ali. Não tá bom? A gente pode até trocar de lugar. A gente só não pode não amar. Porque ali vai fazer mal pra gente. Esse é o ponto. O amor, ele vem na forma de começar a respeitar todos à nossa volta. Amar a esposa. Amar os filhos. Mas isso é fácil. Não. Amar é respeitar as atitudes que eles têm no dia a dia. Muitas vezes nós não respeitamos, a gente quer a nossa vontade, não a pessoa que vive com a gente. Amar incondicionalmente é um treinamento constante. Amar até quem erra com a gente. Isso é difícil. Porque muitas das vezes nós não esperamos que a pessoa faça alguma coisa, porque quando a gente tem amizade, pessoas da nossa família, a gente não espera que ele nos fira sentimentalmente, com alguma condição. E às vezes ele faz isso. Até o nosso ente querido lá de casa, como irmão, um primo, faz isso com a gente. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós criamos uma imagem, a pessoa não corresponde à imagem e a gente então menospreza. O amor é o respeito àquela condição da pessoa. Mas ele falhou, e aí nós vamos cair lá na parte do perdão, que não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas a gente só vai comentar o seguinte: o perdão, treinamento de amor também. Perdoar também é constante. Quando Joana de Andes comenta sobre o treinamento constante do amar, é para evitar realmente adoecer. Quando a gente começa a amar, a gente começa a respeitar tudo e todos à nossa volta. Tudo e todos no trânsito, no trabalho, no caminho, com pensamentos equilibrantes e bons. Emanando esse tipo de pensamento para todos à nossa volta. Evitando pensamentos de desequilíbrio. Olha, aquela pessoa, corta e ame. O amor, então, quando a gente fala, não precisa ser aquele amor, eu amo todos do meu trabalho. Não amamos todos do trabalho. Vamos ser sinceros. A gente respeita, e o treinamento do respeito com todos do trabalho leva ao amor. Porque o amor, ele é algo mais, é um passo acima. A gente ainda não sabe amar, a gente está tentando aqui na Terra. Quando vemos, o Espírito ele não tem sexo, né? Então Deus, para nos ensinar a amar, nos coloca na condição de mãe. Porque aí é condicional, vem o filho. O treinamento do amor como mãe é fantástico. O do pai é bom, quando chega como uma mãe, porque a mãe está ali, constante. O pai ama tanto quanto até ama, mas a gente vai aprender a amar quando a gente for com os homens, quando formos mães. Ali nós vamos começar a ter um treinamento mais constante do amor. Enquanto isso, nós ainda sabemos e fazemos a nossa parte.
Mas o amor de mãe é um amor incondicional. É aquele que o espírito vai treinando para quando ele não estiver na figura de mãe, numa outra condição, já tem experiência com o filho e reflete esse amor nas outras pessoas. Seja um desconhecido, seja um amigo, seja um familiar. Então o treinamento do amor é ali. A gente aprende em casa e depois reflete para outros fora da nossa casa. É a escola de Deus para a gente, né? Deus nos coloca no lar como uma escolinha de amor. E a gente, a partir dali, a gente começa a treinar para fora. Ah, mas o amor no desconhecido, a gente ainda não sabe isso. Mas a gente está na Terra para isso. Então o amor, a constância do respeito, leva-nos a uma vida mais saudável, equilibrada. Equilibrada em todos os sentidos, a gente deixa de adoecer. Porque a doença começa lá no espírito. Se a gente começar a evitar que o espírito comece a ter essa desarmonia, o corpo, esponja, para de sentir e sentir no sentido mais físico das coisas que o espírito está lá sofrendo. Isso nos leva a evoluir. A evolução é isso, a gente está aqui para isso mesmo, para amar, amar e crescer no amor. Agora, seguindo até a própria lição do texto, né? Toda vez que a gente for pedir alguma coisa para Deus, orar, em oração, a gente sabe, né? Dentro da doutrina espírita a gente fala, a gente não tem que pedir posses e coisas, mas aí a gente entende que quando for pedir alguma coisa para Deus, peça bastante também, viu? Peça um pouquinho, porque às vezes a gente tem aquele costume, não, porque Deus, se ele me der só o mínimo necessário, Deus é universal, ele pode tudo. Então quando a gente vai conversando com o Pai, a gente também pode pedir tudo, tá? Não tenham receios disso. Tem até uma passagem do irmão X, de um espírito que vai conversar com Deus. Chega na presença de Deus, aí ele fala, Deus, onipotente? Ele, sim, sou. E para o Senhor, que é onipotente, o que representa 1 milhão de anos? E Deus vira para ele, dentro da eternidade, 1 segundo. E aí o espírito vira para Deus, pensa bastante e fala, Deus, para o Senhor, o que representa $1 milhão? Aí Deus, 1 centavo. E Deus então, o espírito então esperto, então o Senhor podia me dar 1 centavo. Aí Deus vira para ele, espera 1 segundo. Isso, ou seja, a gente tem que tentar negociar com o Pai nessas coisas. Tentar negociar para que a gente consiga chegar no meio termo. Mas a gente consegue chegar lá com o tempo, é lógico. Mas a gente tem que entender que tudo para Deus é mais fácil. A gente é que esquece de conversar com Deus. A gente é que esquece de orar, a gente muitas vezes esquece de ter um pensamento constante. Oração do dia a dia, a gente fala, o Pai Nosso, realmente, oração sublime. A gente tem que começar a pensar nessas orações em qualquer momento. A gente esquece disso. Então, vida saudável é vida com pensamento harmonioso. A gente levantar de manhã e orar, o importante é quantos de nós faz isso. Antes de dormir, orar é bom? É. Quantos de nós faz isso? Nas palestras espíritas, qualquer um, a gente sabe que ninguém salva ninguém dentro de uma igreja, seja evangélica, um tempo espírita, ninguém salva ninguém. Na verdade, a gente vai nesses lugares para lembrar de coisas que a gente deveria fazer e não faz nunca. Mas a gente lembra, então a gente vai no caminho certo e começa. Então essas coisas são para a gente rememorar aquilo que a gente devia fazer e acaba não fazendo. Natural, é normal isso. Então, orar antes de ir para a cama, saudável, muito. Orar antes de pegar no sono, sim, muito bom. Oração antes da refeição. Aquela alimentação que vai suprir de energia a todos os familiares. Sublime oração familiar aí naquele momento. Equilibrar aquela energia que vai servir de alimento. Tem pessoas que têm vergonha porque estão lá no trabalho. Eu vou fazer uma oração aqui, meus amigos estão aqui. Lá no self-service, né? Você senta o pratinho na frente, você vai lá fechar o olho na frente. Não precisa. Oração é pensamento. Falamos aqui. O pensamento é a energia mais poderosa que existe no universo. Depois de Deus, é lógico. Mas aí, a gente simplesmente senta com o olho aberto sem ninguém perceber e ora. Faz uma oração lá sublime. Equilibra aquele alimento que a gente vai nos sustentar. A energia daquele alimento, não só física, passa a ser também espiritual. Mães, na água de casa,
os filhos vão tomar, as visitas vão tomar. Faça uma oração naquela água, não tem problema nenhum. Ninguém está falando para ser carola, que agora eu vou começar a orar para tudo, não é isso. Pensamento não precisa parar nem ajoelhar para fazer essas coisas, são coisas da vida. Começar a trabalhar dentro de energias equilibrantes é pensar sempre com elas. Quando a gente começa a fazer essas coisas, se torna tão natural que a mulher está cozinhando e ela já começa a vibrar energias boas ali. Isso é uma grande verdade, né? Os maridos devem até confirmar. Imagina o dia que você briga com a sua esposa e ela faz o almoço. Você come. O que acontece? Aquela dor de barriga que vem, aquela azia. Gente, não é aquilo lá é porque a briga. A mulher ela vai para a cozinha levando aquela energia daquela discussão que teve com o marido. É óbvio. Energia mesmo. Desequilibra todo mundo de casa. Então, equilibrar o alimento, sentir a energia daquele alimento para depois redistribuir, é saudável. Gera energia salutar para todo mundo. Então a mulher está lá cozinhando, dá uma pitada de amor, pode pôr, passa a mão sobre as coisas ali, como se estivesse transmitindo amor para tudo que está fazendo. Quando as pessoas começarem a se alimentar, elas vão sentir essa energia natural. Vão, nossa, a comida hoje está diferente, está mesmo. Aquele comercial do amor não vai naquela lá, é amor da mulher mesmo, aquele amor da energia dela ali, equilibrando, melhorando o sabor das coisas, natural, da água, do filtro. A mulher dentro da casa, porque o homem às vezes não fica tanto, mas a gente cita mais a mulher, mas obviamente que o homem também tem que fazer a parte dele, não é para ficar vendo só futebol em casa não, viu? Me dá o controle remoto, mulher, fica lá na cozinha. Não! Gente, hoje em dia mudou as coisas, o homem e a mulher tem que ser mais unidos. Família é transferência de amor uns com os outros. Os filhos, quando estão lá observando, por mais que eles estejam brincando, estão ouvindo tudo. Os pais deveriam ter conversas muito mais amorosas perto dos filhos, porque o filho inconscientemente está captando isso. Por mais que ele seja aquele filho que nem sequer balbucia palavras. Quando ele começa a perceber a vida, melhor ainda. Sentimento de amor entre os pais, demonstração de carinho em casa é super importante. Demonstração de afeto perto dos filhos é muito, muito importante. O filho leva isso para o resto da vida dele. Aquela demonstração. Então, aqueles pais muito afastados, que não têm demonstração de carinho, para a criança, aquilo se torna natural. Ela acha que aquilo é normal. E lá na vida dela constante, quando ele estiver com os amigos, ele não vai demonstrar carinho com ninguém, porque lá na casa dele ele não vê isso. E ele não vai passar isso para frente. Então, quando os pais começam a demonstrar carinho, para a criança, aquilo é saudável, é saúde. Quando ele vai fazer isso fora de casa, com os amigos, ele vai demonstrar carinho com o professor, com os amigos. Ah, mas quem deu tanta educação? Educar não é, olha, não põe a mão. Isso não é educação, isso aí a gente avisa, mas entra por um ouvido, sai por outro, porque a gente sabe que a criança vai lá e põe, porque a gente falou não. Ensinar e educar é demonstrar quando ele está próximo. Ali, vamos almoçar todos juntos, tomar o café da manhã junto, transmita a palavra de amor para o marido, para a esposa para o filho. É esse momento da alimentação que a gente está transmitindo saúde uns com os outros. A gente está trocando uma energia tão boa naquele momento que todo mundo começa a captar isso e leva para fora de casa isso. Quando a gente está lá fora, mesmo longe de casa, a gente sente a falta daquele amor. Então, nós, os pais, são os grandes responsáveis por transformar a vida da casa em uma vida mais saudável. Certeza. Com palavras, com carinho, com amor, com gestos de carinhos constantes. Todo mundo aprende. Isso é saudável. As pessoas vão começar a ver que o amor, nascendo, obviamente, no nosso lar, ele vai sendo transmitido para fora dele, através da nossa própria ação fora de casa, e a gente com isso aprende a amar. Lição do Joana de Ângeles. Quando a gente aprende a amar, a gente não precisa sair amando o mundo, mas a gente tem que aprender em algum lugar como é que a gente treina o amor. A mãe com o filho, a mãe com o marido, a mãe com todos na casa. O marido com a esposa, o marido com o filho, o marido com todo mundo na casa. A partir dali, quando você começa a transmitir amor para as pessoas que estão próximas, é muito fácil depois a gente transmitir amor para as pessoas fora da nossa casa.
É muito difícil entender amor quando a gente não pratica nem dentro de casa. Esse era o ponto. Quando dentro da nossa casa a gente não tem esse carinho, essa transferência de carinhos com os outros, como é que a gente quer ter amor num outro lugar com pessoas que a gente nunca viu? É impossível. Então treinemos mais isso com pessoas que são calorosas para o nosso coração. É mais fácil. E aí quando a gente for fazer isso com um completo desconhecido, a gente vai perceber que é muito mais simples, porque a gente já treinou bastante em casa. Aí quando a gente vai fazer isso fora, se torna simplesmente uma transferência de carinho. Vai naturalmente. Então vamos esquecer essa coisa de é karma da vida passada, ou a doença vem porque eu merecia. Vamos esquecer tudo isso. Vamos entender que a vivência dentro da troca de carinho, de amor, respeitando todos à nossa volta, melhorando nossos hábitos diários, sem nos preocupar com o que não aconteceu, tentando viver a maior parte do nosso tempo no presente momento, vivendo aquilo, o aqui, agora, vai trazer para nós uma vida muito mais equilibrada e saudável. Com isso, por mais simples que pareça, nós estamos evoluindo. Queremos dizer o seguinte aí pegando a palavra do próprio Joana de Ângeles, não precisa ter um trabalho espiritual fantástico, vou escrever livros espíritos, vou abrir uma creche. Basta amar ali, aquele amor diário, aquele amor constante. Aquilo é salutar. Se depois daquilo a gente queria montar uma creche, montar lá, isso é ótimo. Mas se a gente não conseguiu sequer amar o vizinho, o amigo, o colega do lado, como é que a gente quer pensar em algo mais grandioso? Então, o amor, a constância nisso é que vai nos dar saúde. Pensemos sempre nisso. E aí a gente vai entender que não existe fórmula mágica, não. Não precisa, eu preciso ler quantos livros para entender. Não precisa nada. Atitude diária. A atitude diária, demonstração de amor pelas atitudes mínimas é que nos transformam em seres melhores. Todo dia. Muita paz a todos. Então, gente, quem quer falar sobre enfermidade? Alguma pergunta, alguma colocação? Aproveitem agora. Não? Ninguém? Quem quer falar? Você falou direitinho. Será? Ou não, né? Não sei. Como que a gente explicaria assim? A gente fala das enfermidades da nossa encarnação aqui. A gente sabe que tem situações que nós trazemos já nos genes, né? No DNA, algumas situações que necessariamente não precisam ser desenvolvidas, né? Isso. De acordo com o que você falou com os pensamentos diários. Mas tem uma coisa que a gente esquece, sentimento de culpa, né? Quando a gente guarda mágoa, sentimento de culpa. O malefício que a gente faz para o nosso espírito e, claro, para o nosso corpo, né? A gente conhece pessoas que, por sentimento de culpa, desenvolveram câncer, né? E hoje estão batalhando aí para sair dessa doença. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre esse sentimento de culpa que traz essa doença que não necessariamente estaria na nossa caminhada nessa encarnação. Isso. Eu diria até mais, né? Não prender só o sentimento da culpa, mas qualquer mágoa que a gente sinta, qualquer ressentimento que a gente tenha feito, isso tem que ser tratado. O Divaldo comenta sobre auto-amor. Não é egoísmo, não. Auto-amor. A gente tem que começar a se amar um pouco mais. Quando a gente não se ama, a gente sempre acha que ou outra pessoa, a gente quer se doar demais para o outro, porque a gente não se ama, então é um milagre a pessoa gostar da gente, então a gente se doa para outra pessoa, isso é absurdo, mas acontece. Então, auto-amor, a gente tem valor, nós somos seres eternos, a gente é espírito de luz, todos nós estamos fadados à eternidade. Existe até um filósofo chinês, ele comentava que quando ele andava nas ruas, ele via os mendigos, os pobres, e perguntava para ele, mas você sente dó? Não. Mas as pessoas estão necessitadas. São, mas dó não ajuda ninguém. Dó não ajuda ninguém. As pessoas são iluminadas, uma pena que elas não conseguem ver sua própria luz interior, ele comentava. A gente ajuda, e ele ajudava todo mundo, mas sem dó. Porque não tem que ter dó. A gente tem que ajudar por amor, até despertar na pessoa esse sentimento. Todos nós temos essa luz interior. Pessoas
muitos de nós, em algum momento da vida, na caminhada que tem, pode ter errado. Errei com um parente, com um amigo. Acontece muito quando vai numa palestra espírita e a pessoa, então, o aborto. E a pessoa lá na adolescência fez um aborto. E aí o espírito, ou seja lá, o pastor ou o pai, porque o aborto é isso e aquilo. E ali a pessoa começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Errado. Errado. Por quê? Porque nós estamos na caminhada espiritual nos aprimorando. Não deveria existir a palavra erro. Deveria existir a palavra aprendizado. E no aprendizado, a gente às vezes faz coisas erradas. E aí, quando alguma coisa que a gente fez lá em algum momento da nossa vida é arrastada por nós, por esse sentimento de culpa, isto fica guardado, armazenado lá no espírito. Lembram? O espírito passa pelo espírito, o corpo absorve. Vira alguma coisa que a gente não conseguiu de alguma forma tirar de nós. Então reflete como uma doença no corpo material. Mas então depois que a gente tiver aquela doença e até desencarnar por ela, aí acabou? Não, está lá no espírito. Enquanto a gente não se melhorar, não tirar de nós aquele sentimento, vai ter uma outra encarnação que ela volta? Volta. Quantas vezes? Enquanto a pessoa não mudar. E a gente tem aquela falsa ideia de que, é que agora ele está depurando, né, a doença. Está depurando, depois dessa doença ele melhora. Não, sentimento não depura, sentimento sublima. A gente tem que sublimar. A gente não pode ficar se culpando. Igual pessoas também que, porque em algum momento eu fiz um mal para fulano e ele não me perdoa. E agora? Nós temos que nos melhorar no sentido mais espiritual, com a vida espiritual. Olha, fiz um mal para alguém em algum momento. Sim, fiz lá, em algum momento fiz um grande mal para alguém. E aí vai passando a vida, eu me depuro, melhoro e vou fazer o bem. Mas a pessoa não me perdoou. Se eu estou fazendo o bem naquele momento, estou me melhorando, já estou me equalizando com o espiritual. Aí a pessoa passa a ser um problema dela. Porque se em algum momento eu fiz o mal, estava no caminho do aprendizado, não importa o tamanho desse mal. Eu estava no aprendizado. E aí, depois de algum tempo, eu começo a melhorar, vou lá pedir perdão, não vou te perdoar nunca. Tá bom, eu vou continuar fazendo bem para outros que queiram, porque eu preciso me equalizar com a vida espiritual. Eu não posso ficar me culpando porque a fulano não me perdoa. Então, a importância do perdão também é porque se a gente não perdoa alguém, fica na gente. Olha lá o espírito de novo sentindo, passando, e o corpo lá na frente depois vai voltar a ficar doente. Porque você ficou doente? Porque eu não perdoei. E aí vem a doença. Por quê? Porque eu me culpei. E aí vem outra doença. E por aí vai. Então nós temos que tomar um certo cuidado, fazendo uma autoanálise constante, né, Sandra? Para a gente saber o que nós guardamos. Quando a gente falou do pensamento muito acelerado, é porque a gente queria chamar a atenção para o seguinte: de vez em quando é bom parar, viu? Parar e começar a pensar sobre nós. Onde a nossa vida está nos levando? O que a gente anda fazendo de bom e de mal na nossa vida? É bom parar de vez em quando e refletir. Porque a vida passa muito rápido. Se a gente entra nessa rotina da vida que é muito rápida, a gente não muda. E nessa da gente não mudar, a gente não tem tempo nem de perceber o quão errado a gente está na nossa vida. Então, de vez em quando, reflete sobre si próprio. Isso é um trabalho pessoal. Eu não preciso fazer isso, vou conversar com a minha esposa, com o meu primo, com o fulano, com a vidente, com a cartomante. Não. É um trabalho pessoal. A gente tem que fazer nós conosco mesmo. E esse trabalho tem que ser feito por nós, é individual. E aí a gente vai ver muitas das vezes casos em que a gente não perdoou alguém. É nosso problema, não é do outro. Porque o outro às vezes evoluiu, foi para outros caminhos. É nosso. Quem guardou o rancor fomos nós. Então tem que trabalhar isso. Tem, porque senão vai virar doença. Sim. Então, queridos, é esse momento que nós estamos juntos. Não estamos aqui por acaso, somos companheiros de longa jornada, todos nós, né? A gente sempre
mentaliza essa casa com carinho e a carinha de cada um de vocês com muito amor, porque faz parte da nossa caminhada. Então a gente agradece a Deus a oportunidade de estar com cada um de vocês. E nesse instante, queridos, a gente vai fazer o nosso trabalho de doação, porque a gente veio para receber, a gente veio para ouvir, para aprender, né? Mas tem um momento em que o plano espiritual nos pede essa ajuda, porque quando estão um ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. E quando Ele está presente, Ele está doando o seu amor, o seu carinho, mas está nos pedindo também que nós possamos doar esse amor e carinho. Então vamos juntos, queridos, unir os nossos corações fraternalmente, mentalizando sempre esse amigo querido, amado, companheiro de todas as horas. E nós vamos juntos com Ele, em pensamento, envolvendo esse querido planeta, essa Mãe Terra que nos agasalha em seu seio, que nos abraça com carinho, que nos dá o alimento, que nos dá o agasalho, que nos dá a oportunidade de, como espíritos, podemos transitar nesta terra. Agradecer ao corpo, agradecer à saúde, agradecer a cada momento que vivemos nesse amado planeta. E é por isso que a nossa gratidão a essa terra bendita, que ela seja envolvida nesse instante por essas ondas de pensamento de luz e levando esses pensamentos de luz através do Pai, através de Jesus, que possa chegar aos lugares mais escuros deste planeta, onde houver um irmãozinho necessitado, um irmãozinho que se encontra ainda no caminho dos enganos, da crueldade, aqueles que se encontram, Senhor, escondidos de si mesmos, que eles possam ser acariciados nesse instante por essa brisa de amor que envolve seus corações e seus espíritos, harmonizando-os como filhos de Deus, como criaturas criadas para serem felizes. Nós vamos ainda mentalizando esse grande planeta como uma grande escola, mas também como um grande hospital, onde muitos enfermos se encontram nela. Enfermos da alma, necessitados de reparação. Porque sabemos que não adianta só nós nos arrependermos. Nós precisamos fazer a nossa reparação. Não nos culpar pelos erros passados, porque já está feito. Mas lembrar que a cada dia que nós acordamos, o Pai nos oferece essa oportunidade desse aprendizado. Para muitos de nós é um aprendizado muito longo, mas o Pai ainda acredita em cada um de nós e nos dá essa oportunidade. Então que essa luz acaricie o coração de cada criatura enferma do corpo e da alma. Que essa luz divina acaricie o coração dessas crianças que se encontram nas ruas abandonadas ou se abandonando porque não conseguem ficar ao lado de suas famílias que as maltratam. Por nossos jovens que procuram nas drogas, nos vícios, a fuga dos seus problemas. Que eles sejam envolvidos por esses jovens de Maria, para que sejam fortalecidos em sua fé. E pedimos nesse instante, Senhor, que através do nosso pensamento, nós possamos alcançar aquele companheirinho que está em nosso lar. Companheiros que nós estamos aqui por causa deles, muitas vezes. Mas nós estamos aqui por nós, para aprendermos a entender, para podermos a ter compreensão. Que eles sejam envolvidos nesse instante com muito amor. Que possamos mentalizar o nosso lar, a porta principal da nossa casa, Jesus adentrando ali, levando a sua paz e a sua harmonia, apaziguando o coração daqueles que ali estão, envolvendo com o remédio necessário para aqueles que estão enfermos. E assim, mais tranquilos e mais serenos, nós queremos vibrar aqui uns para os outros, que possamos envolver o companheirinho do lado, que está na frente, que está atrás, com todo esse carinho que Jesus
já nos mostrou há tantos milhares de anos. E que nós estamos engatinhando, estamos tentando aprender. Que todos sintam nesse instante essa luz envolvendo seus corações, por toda esta casa, por todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que assim seja. E assim agradecidos, nós vamos então, queridos, pedir licença aos nossos amigos para encerrar essa primeira parte, agradecendo como a gente sempre faz, porque estamos juntos e porque estamos aprendendo. Por esse dia bendito e que possamos levar daqui essa luz no nosso coração e que ela brilhe durante toda a nossa semana, nos ajudando nos momentos que a gente tiver mais dificuldade. Que Deus esteja com todos nós. E assim seja.